Outra característica importante de quem está indo em direção ao céu são pessoas misericordiosas e que perdoam. Mateus capítulo 7, verso 7. Esse texto eu quero ler com você. Mateus capítulo 5 e o verso 7. Mateus 5, 7. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia. Perdão. No Sermão da Montanha, melhor dizendo, na oração do Pai Nosso, Jesus ele ensina também que se a gente perdoar as pessoas, também nós seremos perdoados. Faz parte da oração que Jesus nos ensinou. Mateus 6,15, ele disse: não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então são características de pessoas que estão caminhando para o céu. Outra característica importante são pessoas que permanecem vigilantes e esperançosas pela volta de Cristo. Desejam ardentemente ver Jesus voltar. E por fim, a 10ª característica que eu selecionei, está em Hebreus 12, 14. E esse texto eu quero ler com vocês também, não só apenas mencionar. Hebreus capítulo 12 e o verso 14. Diz assim, Hebreus 12, verso 14. Diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir o quê? A paz. Buscar viver em paz com todas as pessoas. A nossa caminhada cristã, ela é feita no meio de pessoas, como nós bem sabemos. E pessoas são difíceis. Não é verdade? E tem umas que aumentam essa dificuldade, parece triplicando, né? Triplicando a dificuldade de permitir se relacionar com outras. Bem verdade é que todos queremos chegar na eternidade e salvos. Mas às vezes a gente se torna ou pedra de tropeço para alguns, ou nesse relacionamento a gente pode se transformar em pedra de tropeço para outros. E é preciso a gente ter muito cuidado com isso, muito cuidado, porque o texto bíblico de Hebreus, ele nos aconselha a ter paz com todas as pessoas. Ter paz não é ignorar problemas, é buscar a maneira mais sábia para resolvê-los. Não é só ignorar, é resolver de maneira como se Cristo estivesse falando através de nós. Porque de fato, Cristo precisa falar e viver através de nós, em nós. Gálatas 2:20, Paulo diz assim: já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E essa deve ser a experiência do cristão diante das lutas, das dificuldades e dos relacionamentos que nós vivemos na igreja. Porque essa igreja, esses irmãos estão lutando para estar no mesmo céu que eu quero estar, que você quer estar. E Deus não fará 2 céus diferentes só para atender ao meu bel prazer e a minha forma única de enxergar o que é servir a Deus. Porque servir a Deus não tem a ver com aquilo que eu quero. Servir a Deus tem a ver com aquilo que Ele disse que é o modo certo de servi-lo. Isso é servir a Deus. Ah, mas eu quero servir a Deus assim. Não é a gente que define o quadrado. O quadrado de servir a Deus, Ele já criou. E a nossa missão é se encaixar dentro do quadrado. E dizer,
Com alegria, Senhor, eu estou aqui. Faça na minha vida conforme a tua vontade. Jesus, quando estava para ser crucificado, ele orou dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E por que que na caminhada minha na igreja tem que ser como eu quero? Já parou para pensar nisso? Se o próprio Cristo disse: não seja como eu quero, mas como tu queres, por que que tem que ser do meu jeito hoje? Nunca vai ser, irmãos. A menos que o meu jeito esteja muito bem alinhado com o jeito que Deus estabeleceu. A nossa trajetória, ela é feita de sacrifícios. E todo sacrifício que a gente faz pelo reino de Deus não é nada pelo que Jesus Cristo já passou lá na cruz do Calvário. É mínimo. É mínimo. Então, seguir a paz com todos é estar disposto a seguir o exemplo de Jesus Cristo. Seguir o exemplo de Jesus Cristo. E o exemplo de Cristo é claro. Se alguém te ferir o rosto, oferece o outro lado. Quando alguém deu um tapa na cara de Jesus, quando ele estava sendo julgado, a conversa dele foi: por que está me batendo? Se eu fiz alguma coisa errada, me diz o que foi que eu fiz. Mas se eu não fiz, por que me bate? É o grau máximo que Paulo diz lá em Gálatas 4, que nós devemos procurar seguir. Alcançar a perfeita varonilidade de Jesus Cristo. A maturidade cristã. Tem gente que passa anos e anos na igreja e continua menino. Continua fraco na fé. Continua tão sensível a qualquer coisa, que tudo machuca, tudo dói, tudo é motivo de ficar com um sentimento ruim com outra pessoa. A gente precisa se desenvolver, amadurecer, endurecer o casco. Porque a nossa caminhada aqui, irmãos, ela não é fácil. E nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém e nem permitir que ninguém seja para nós. Que nós temos um céu para onde nós queremos chegar. Amém. Nós temos o céu. Estar em paz com as outras pessoas é a gente conseguir perdoar quem nos machuca. E perdoar não é ignorar. Perdoar é botar em prato limpo e resolver. É botar em prato limpo e resolver. E para isso precisa ter maturidade. Então quem está caminhando para o céu, persevera na santidade e na paz com todas as pessoas, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas a Bíblia apresenta uma outra lista, irmãos. Uma lista de quem não vai entrar no céu. Uma lista de quem não vai entrar. E essa lista é tão clara como essas dos que vão entrar. Em 1 João 3,18, eu vou só mencionar aqui, porque o sol já está chegando, né? O texto diz que quem não crê em Cristo já está condenado. Quem não crê em Cristo já está condenado. Eu penso que todos nós aqui cremos em Cristo, amém? Amém. Então já temos um ponto a nosso favor, né? Porque nós cremos em Cristo. Mas a Bíblia menciona também que os que praticam as obras da carne, esses não herdarão o reino de Deus. E Gálatas capítulo 5, o verso do 19 ao 21, mencionam ali as obras da carne: imoralidade, idolatria, inimizades, contendas, ciúmes,
iras, bebedices, invejas, prostituição, feitiçaria, dissensões. Quem pratica todas essas coisas, Paulo diz assim, não pode herdar o reino dos céus. Não entra. Não entra. E no reino dos céus não se entra pela janela. Ou a gente entra pela porta, atendendo ao convite de Jesus Cristo, vinde benditos de meu Pai, ou nós não estaremos lá. Então, essas características é uma avaliação. E é muito comum a gente pensar, quando está ouvindo uma mensagem assim, pensar, olha, está vendo? O sermão hoje foi, olha, falou direto. Se aquela pessoa não entendeu, não é aquela pessoa, irmãos. A mensagem de Deus sempre é para mim. Não é para o outro. Deus, Ele quer falar sempre comigo, sempre com você, de maneira direta. Outra característica de quem não vai entrar no céu são aqueles que são meramente religiosos, mas não têm conversão verdadeira. Mateus capítulo 15, verso 8, Jesus fala assim, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem uma aparência de religião, mas não tem um relacionamento verdadeiro. Outra característica de quem não vai entrar, e a Bíblia deixa isso muito claro, conforme Mateus 25, do 42 a 45, são pessoas que têm oportunidade de fazer o bem, mas não fazem. Outra característica são os que vivem deliberadamente no pecado. Hebreus capítulo 10, verso 26, diz assim, se voluntariamente continuamos no pecado, já não resta sacrifício. Não tem mais o que fazer. Se de maneira consciente entre saber o que é certo e errado, e a gente decide fazer o que é errado, o texto bíblico diz que não tem mais sacrifício. Outra característica que a Bíblia menciona são os que não amam o próximo. Vamos ler esse texto? 1 João capítulo 4, verso 8. 1 João 4, 8. Lá pertinho de Apocalipse. 1 João 4, 8. Diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O verso 7 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amar. Eu amo, mas não quero papo. Imagina você dizer isso, não? Eu amo, eu não quero papo com ninguém. Eu amo a Deus, mas eu não quero conversa com Ele. Eu amo demais a Deus, mas eu não quero ir para a igreja dele, não. Faz sentido? Não faz sentido. Ou a gente ama, ou a gente não ama. Então esse texto ele é bem direto. Os que retêm ódio, mágoa e falta de perdão. No mesmo 1 João, no capítulo 2, só para a gente já ir finalizando, 1 João, capítulo 2, é mencionado no verso 11, diz assim, aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas cegam os olhos. Forte esse texto, não é? Forte esse texto. Anda nas trevas. Nós somos feitos de sentimentos.
mas os sentimentos não podem fazer quem nós somos. Sentimentos podem nascer no nosso coração, mas eles não podem criar raiz, se tornar uma árvore e produzir frutos. Precisamos aprender a dominar, principalmente os sentimentos ruins, porque eles podem causar uma desgraça tão grande na vida do ser humano. Aprender a amar de verdade. Então esse texto aqui ele é forte, irmãos, bem forte. Aquele que odeia seu irmão está nas trevas. Vocês conseguem pensar comigo rapidinho aqui? Quando João escreveu isso daqui, ele escreveu para quem? Ele escreveu para um time de futebol? Foi para um time de futebol? No time de futebol tem concorrência. Foi para uma competição entre atletas? Não foi também. Foi para um grupo de soldados que estavam guerreando contra outros? Não foi. João escreveu isso daqui para quem? Foi para a igreja. Foi para a igreja que ele escreveu. Então, para a igreja, João escreve que quem odeia o seu irmão, onde é que nós temos irmãos? É dentro da igreja. É dentro da igreja. Então, se nós odiamos dentro da igreja, nós estamos aonde? Nas trevas. Nas trevas. E as trevas, elas cegam a nossa percepção espiritual. Tá? Precisamos ter cuidado com os sentimentos que nascem no nosso coração e começar a aprender a orar para Deus pedindo perdão e conseguir perdoar também, zerar a conta e recomeçar. Por fim, os que rejeitam a vontade de Deus, esses também não entrarão nos céus. Mateus 7:21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. 1 João 2,15, mesmo texto que estávamos agora, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu fico impressionado às vezes que a gente separa, né? A gente separa a nossa vida cristã da nossa vida, eu vou usar o termo secular ou normal. E parece que a nossa alegria geralmente ela é associada a ambientes ou atividades não religiosas. E a gente às vezes abre a boca para dizer assim: não, mas é porque a gente precisa também de entretenimento, de diversão, de relaxar, como se as atividades da igreja não produzissem alegria, não produzissem felicidade, fosse uma coisa obrigatória, que a gente precisa deixar esse momento religioso aqui, com essa obrigação, com aquilo que é difícil, e precisa sair para um outro ambiente para ir procurar felicidade. Duas vidas diferentes, duas vias diferentes. E parece que a felicidade ela está atrelada às coisas do mundo. Quando eu vou na praia, quando eu vou jogar um futebol, quando vai no shopping, quando vai ver um filme, quando vai passear, quando vai fazer qualquer outra coisa que não seja missionária, que não seja religiosa, que não seja igreja, parece que ali está a felicidade.
A Bíblia diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Paulo diz para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus Cristo disse: a minha alegria consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Outro pão eu não tenho, ele disse, senão daquele que me enviou. Irmãos, Deus, ele tem um propósito para a nossa vida, e esse propósito é nos salvar. Amém. Porém, nós somos livres para escolher o que nós vamos viver. A Bíblia deixa claras as características de quem está caminhando em direção à eternidade, e quem não está também tem suas características. A ceia, ela é um momento que nos leva a refletir. Essa é a nossa última ceia do ano. Tempo de nós olharmos de janeiro a hoje o que nós vivemos como cristãos. Qual foi a experiência vivida esse ano? Onde nós acertamos, onde nós erramos? E o que precisamos mudar para viver uma experiência renovada de pessoa salva aqui nesta igreja, para influenciar o mundo para a salvação. Hoje, ao participarmos da ceia, que não seja apenas os emblemas do pão e do vinho, que não seja apenas o lava-pés, mas que seja um momento de recomeçar, de reafirmar o seu compromisso na presença de Deus, para fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Aleluia. Que seja o renovar de uma vida nova, o começar, deixando para trás as coisas que não foram boas, pedindo perdão para quem magoou, perdoando quem te magoou, mas recomeçando, porque tem cargas que a gente não precisa carregar para sempre. É preciso a gente deixar algumas cargas para trás, porque elas não nos fortalecem, elas apenas minam as nossas forças. Essa igreja é uma igreja poderosa na presença de Cristo. Essa igreja é uma igreja grandiosa, que tem uma missão a cumprir. Mas para que essa igreja esteja na sua totalidade do poder de Deus, é preciso que dentro dela estejam pessoas em paz com Deus e umas com as outras. E não tem como a gente dizer, não, eu estou em paz com Deus, sem estar em paz com o irmão. É impossível. Impossível. É a maior mentira que a gente consegue contar para a gente mesmo. É dizer, não, eu estou em paz com Deus, só não quero ver o desgraçado daquele irmão. Essa é a maior mentira que a gente conta para a gente mesmo. Então hoje, ao participarmos da ceia, eu quero convidar você, de maneira honesta, a olhar para dentro do seu coração. Tirar de lá o que não presta mesmo. E a gente não consegue tirar sozinho. É pedir perdão para Deus. E recomeçar. Pedir perdão para quem quer que precise. Pedir perdão. E recomeçar. Reestruturar. A gente não sabe o quanto tempo a gente tem nesse mundo. E não vale a pena a gente viver se arriscando todos os dias, com uma condição espiritual fraca, debilitada e comprometida por sentimentos meramente humanos, pecaminosos, que contaminam o ambiente onde a gente está. Satanás, ele quer dividir a nossa igreja.
Mas a nossa responsabilidade é de trabalhar para que esta igreja permaneça unida em Cristo e uns com os outros. Creio. Para que o poder de Deus se manifeste cada vez mais poderosamente na nossa igreja. Você gostaria nessa manhã de recomeçar? De dizer: Senhor, eu quero viver uma experiência de paz, de recomeço, de perdão. Eu quero ter as características de quem está sendo salvo. Eu não quero alimentar essas características de quem está se perdendo. Quero viver contigo e para ti todos os dias da minha vida. Se você gostaria nessa manhã de renovar o seu compromisso com Deus, diante de Deus, da igreja, dos irmãos aqui presentes, eu quero convidar você a colocar em pé para nós orarmos, para que Deus nos ajude a viver uma experiência nova, a viver uma experiência de recomeço, de avaliar, olhar para trás, talvez até com certo desespero, mas olhar para frente com esperança, por causa da misericórdia de Deus que se renova na nossa vida mais esse dia. Vamos orar por isso? Deus Santo, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de, na Tua Palavra, encontrarmos direção para uma vida que busca a salvação em Cristo. Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai eterno, a cada dia a viver a experiência da salvação, do perdão, do amor, da verdade. Que os frutos do Espírito, Senhor, sejam vistos na nossa vida de maneira natural. Que o amor seja manifesto na paciência, na longanimidade, na bondade, na mansidão, no domínio próprio. E que se o amor estiver presente, Pai, na nossa vida, através do Espírito Santo, que o mal, Senhor, não seja visto em nenhum de nós. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor abençoe esta igreja. Cada irmão, irmã, do mais novo ao de mais idade. Cada um tem suas lutas diferentes. Vive em contextos financeiros, sociais, de idade diferentes. Mas todos lutamos pelo mesmo céu. Para permanecer, Pai, na Tua presença. Para ter Jesus na nossa companhia todos os dias. E que a presença de Jesus na nossa vida todos os dias seja o suficiente para a gente viver em paz diante do Senhor e na companhia de nossos irmãos também. Nos ensina, Pai eterno, a andar contigo, a caminhar contigo, a gostar de estar contigo, e que ao estarmos contigo, os homens possam ver também a Tua glória na nossa vida. Pai eterno, se há alguém nessa manhã com o coração magoado, triste, por favor, Senhor, traz o consolo para que este coração esteja em paz na Tua presença. Se alguém está nessa manhã com o coração cheio de sentimentos ruins, rancor, de amargura, de ressentimento, limpa, Pai, essa desgraça do coração de cada um de nós, para que possamos ter paz, Senhor, na Tua presença. Andar, Senhor, de maneira livre neste mundo, sem dever nada para ninguém, a não ser o amor que o Senhor coloca no nosso coração. Nós vamos participar, Pai, da ceia agora, do lava-pés. Que esse momento, Pai, do lava-pés, que seja um momento simbólico, de purificação, de pureza na nossa vida, para que possamos, Deus eterno, fazer os emblemas da ceia
seguros de que fomos perdoados, mas também de receber o poder para perdoar teus filhos. Sim, teus filhos, que não são perfeitos como nós não somos, e que talvez possam nos magoar, mas que o Senhor nos dê a capacidade de perdoar, de amar e de seguir juntos, caminhando ao teu lado para a eternidade. Essas bênçãos, Senhor, te peço e louvo o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós vamos sair para o momento do lava-pés agora. A orientação é a mesma. Quem for casado e quiser fazer com seu cônjuge, fique à vontade. Quem for solteiro ou que o cônjuge não está aqui, homem lavando o pé de outro homem, mulher de outra mulher. As crianças que são batizadas são autorizadas a participar. As que não são, aguardem até após o batismo. Se tiver alguém entre nós que ainda não é batizado e queira participar, fique à vontade. A ceia, ela é um convite aberto para a comunhão com Cristo. Então, não esqueçamos que esse é um momento solene. Não é para ter conversa paralela, assuntos triviais, mas que possamos manter a nossa reverência na presença do Senhor. Então, Amém. podem formar o par e sair para o momento do lava-pés. Bora, João. Cadê teu pai? Vai lá. Hã? E aí? Vou fazer uma gravação aqui, depois a gente vai, né? Enfim, né? Bom, meus irmãos, amados em Cristo Jesus, mais um sábado, estou na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Santa Isabel do Pará, onde resido. É com muita emoção que eu vou fazer essa gravação para vocês aí que me acompanham aí no nosso canal, que esse canal não é meu, esse canal é nosso, porque é para pregar a palavra de Deus. Então, eu vou mostrar as imagens para você, aqui um pouquinho do ambiente, do nosso local aqui, da nossa casa de oração. E que Deus abençoe a cada um, que Deus venha te trazer fortuna, não financeira, pode ser financeira, mas o importante é espiritual. Então que Deus te abençoe a tua casa, a tua vida. Feliz sábado para todos. Thank you very much. Pode traçar sim. Pode sim. Que sábado, não? Feliz sábado, tudo bem?
Aí a mulher vai pegar, Tá prontinho. Bom, gente, essa é a fachada da nossa igreja central de Santa Isabel do Pará. Quando você vir em Santa Isabel do Pará, quiser fazer uma visita aqui no Templo do Senhor, você vai ser muito bem recebido. Lembro que não era essa igreja, ainda é a mesma igreja no espaço, mas como reformaram, lembro quando era criança, a gente iniciou uma construção aqui, meu pai, outros irmãos aí, que eu não lembro o nome, irmão Afonso, todos eles ajudaram a construir a primeira igreja, mas no mesmo local. Só mudou de fachada, gente. Tá certo? Então a gente vai fazendo mais imagens aí para vocês. Pois é, gente, é isso aí. Essas imagens para você aqui da Santa Ceia da Igreja Adventista do 7º dia de Santa Isabel do Pará, onde resido. É isso aí, todo mundo se mobilizando. Como de praxe, eu também vou fazer. Mas primeiramente estou fazendo essas imagens para vocês, desculpem. Como a igreja está em reforma, gente, o pessoal faz aqui, tudo aqui fora mesmo. Faz um ambiente legal. Não importa o sol é energia, o sol é vitamina, então pode ficar quente o que for, o importante é glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém por isso, glória a Deus. Todo mundo fazendo a sua lava-pés. Eu sou o último a fazer, já que estou fazendo as imagens aqui para vocês. Certo? Esse também chega. Posso orar? Pode. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te amo, e eu te agradeço muito por essa oportunidade que nós estávamos encontrando contigo aqui no dia de sábado, Pai. E muito obrigado, Senhor, por esse lava-pés, porque faz que a gente reflita muito e é uma entrega por do nosso irmão. Essa coisa do nosso amor é nosso irmão.
sábado, como nos carregamos da reflexão, com os ensinamentos da palavra, e que tu possa abençoar o nosso dia. Em nome de Jesus. Um momento especial, né? Você fica calmo. Precisa. Calma, né? Se voltar aqui, Essa é a minha. É tua? É a minha. Ah, ele vai falar. Vou começar a falar. tem que enxugar direito, já vai ali, né? No meu caso é mão cheia. Essa última fala do pastor aí veio pra mim, sabe? Veio certinho pra mim, que eu vim chateado. Agora eu vou fazer. Tomara que ninguém tire então os autorais aí, que são bem próximos. Agora tudo no YouTube é zero autorais. Antes não, sabe? Mudou a regra, né? Estão mudando, que é realmente para não deixar a gente pregar a palavra de Deus. Com intenção. Aqui. Já vou tirar aqui. Assim, vou dar lá. Assim. Bom, Deus te abençoe. Você tá mesmo sempre machucando. Coisa certa, a gente faz assim para ser com um deslize, a gente fica besteira. Isso não deve justiça, não tem nada de.
sala de pão. Valeu, tá? Obrigado, Chico. Irmã Silvana, posso responder aqui? Vontade. Você não quer comer? Ainda tem uma aqui. Convido a igreja a se colocar em pé para juntos entoarmos o hino, a última ceia do nosso cenário 258. Coríntios 11, 23 diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A ceia, ela é essa lembrança. A lembrança do compromisso, a lembrança do pacto, a lembrança da entrega, a lembrança da esperança, a renovação do desejo de estar com Jesus Cristo nas nuvens do céu. Aleluia. É participar do pão que alimenta a vida eterna, o corpo de Jesus Cristo, que foi dado por cada um de nós lá na cruz, no Monte do Calvário. Nós vamos, nesse momento, fazer a oração pedindo a bênção de Deus sobre o pão. Pão esse que todos estão convidados a participarem, os que lavaram os pés. Nós faremos a oração ajoelhados, aqueles que puderem. Pai Santo, aqui nós estamos no joelho dobrado, por esse símbolo, Senhor, esse pão que representa, Senhor, o seu corpo foi gravado lá na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Aqui, Senhor, está a tua igreja, te pedindo perdão, o Senhor venha nos capacitar a cada dia, porque não foi em vão que o Senhor morreu para nos salvar, para remitir o nosso pecado. Essas bênçãos que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem participou do momento do lava-pés, permanece em pé. E à medida que forem recebendo do pão, vão se assentando para que possamos participar todos juntos. Todos receberam, então com alegria podemos participar todos juntos.
Amém, Senhor. Amém, Senhor. Para a continuação da leitura, peço que os irmãos se coloquem em pé novamente. No verso 25, ainda do mesmo capítulo, diz assim: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. O maior privilégio do ser humano é fazer parte da maior missão que esse mundo já teve. A missão de resgate da humanidade. E resgatar a humanidade é uma missão de Deus, que é compartilhada com nós pecadores. E Paulo diz isso: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, até Glória o a dia Deus. que Jesus voltar, nós temos o dever cristão de avisar o mundo que ele está vindo. E essa é uma notícia que não vai demorar muito para nós vermos Jesus aparecendo nas nuvens dos céus. E Creio. ele vai vir para te buscar, para me buscar. Amém. A ceia relembra esse compromisso missionário de anunciar que Jesus está voltando e de estarmos preparados como soldados em busca de cumprir a nossa missão. Nós vamos orar mais uma vez, agora pedindo a bênção de Deus sobre o suco da uva, que representa o sangue de Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Vamos ajoelhar para a oração. Senhor Deus eterno, Pai amado, maravilhoso do céu, neste momento, Senhor, te apresentamos aqui o suco da uva, que representa o teu sangue derramado lá na cruz, que ele venha, meu Deus, nos purificar e venha nos ajudar, meu Deus, a afirmar a aliança que foi feita contigo lá na cruz, meu Pai. Continua conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Todos receberam? Creio que todos receberam, né? Nós estamos autorizados a participarmos todos juntos. Amém, Senhor. Amém. Os copinhos você pode levar para sua casa. Eu acho que quem participou de todas as ceias esse ano já tem 4 copinhos desse guardado em casa, né? Já aproveita para fazer a ceia com a família, né? No Natal, na virada de ano. Aproveita, né, o copinho, né? Quando Jesus fez a ceia com os discípulos, eles terminaram cantando um hino, mencionado lá no livro, né, de Mateus, no capítulo 27, no verso 57. E nós vamos também terminar a nossa ceia cantando um hino bonito. Um hino bonito. Esse hino é o hino Salmo dos Salmos. É um hino bem bonito do nosso inário 336. E enquanto a gente canta o hino, nós temos a oportunidade também de devolver nossos dízimos e ofertas, tá bom? Aqueles que se prepararam, né, para esse momento. E também já estarão cobrindo, né, os emblemas da missa, tá bem? Então vamos colocar em pé e vamos terminar a nossa ceia cantando com alegria o hino Salmo dos Salmos 336.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre Aleluia, ti Senhor. levante Glória a o seu Deus, rosto e Senhor. te dê a paz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos continuar com a nossa escola sabatina, a maior escola do mundo, né? E peço a atenção também de todos para os anúncios que teremos agora. Aleluia. Os anúncios. Daqui a pouco mais de um mês nós estaremos reunidos lá no Catriza para o retiro espiritual. Amém? O retiro ele vai acontecer do dia 13 a 17 de fevereiro. Valor, o investimento da inscrição, R$ 150 para os maiores de 11 anos. Crianças até 10 anos pagarão somente o seguro. Essas informações elas vão sendo bem repetidas no grupo da igreja. Então, qualquer dúvida, nós colocaremos novamente lá e você vai poder observar os detalhes. E o que está, só para a gente relembrar o que está dentro desse pacote de R$ 150 para os maiores de 11 anos. O seguro, a inscrição do evento e a alimentação. Lembrando que esse valor de R$ 150 é referente à igreja central, porque cada igreja vai praticar o seu valor, ok? Então, não haverá desconto para a quantidade superior a 3 membros, também é importante a gente relembrar, porque no início do ano nós fizemos assim. Então, esse ano nós não teremos essa isenção, esse desconto, será o valor integral. Então, se você tem interesse em participar do retiro, você vai procurar a liderança da igreja. Como nós estamos chegando ao final do ano, estamos em momento de transição de lideranças e geralmente é o Ministério Jovem quem fica responsável por isso e a tesoureira, né, ali trabalhando juntos. Então, vocês podem estar procurando por agora até dezembro, eu e a Karina. E se você for fazer o pagamento da sua inscrição, só em janeiro você já vai procurar a nova liderança, que é a Jaqueline, Ministério Jovem, e a tesoureira. Essas arrecadações lá no grupo da igreja, mas é importante que você, né, faça aí se unam e tragam para cá esses alimentos, roupas talvez que você não usa, mas roupas em bom estado, né, os objetos em bom estado, é bom sempre lembrar, porque outra pessoa ela irá utilizar. E no dia 24/12, em comemoração e fechamento, nós teremos o culto especial de Natal, que será aqui na igreja. O horário também nós iremos colocar lá no grupo da igreja e nos grupos oficiais. Hoje à tarde nós teremos o Maranata da Oração. Será o nosso último culto jovem do ano. Então é muito importante que você esteja aqui às 16 horas. Acontecerá provavelmente aqui em frente ao Espaço Novo Tempo, se o tempo permitir. Senão nós faremos dentro do Espaço Novo Tempo. Então hoje às 16 horas é muito importante a sua presença, porque é um momento também muito especial, um culto diferente. E você faz falta quando você não vem. Irmãos, o anúncio agora é sobre a construção. A obra ela tem avançado. Inclusive, fazemos um convite para você após o culto, que ainda não prestigiou, viu como está ali o andamento do forro. Fica o convite para você entrar aqui na igreja, ver como é que está. Está ficando bem bonito. Já está chegando na etapa de finalização, de acabamento. Para o forro vai ficar faltando somente a iluminação e a pintura. Mas o mais impressionante de tudo isso é porque as bênçãos elas têm chegado de forma inesperada. E essa semana nós compartilhamos lá no grupo da igreja essas bênçãos, né? Nós recebemos 25 sacos de cimento, depois recebemos também 5 fitas de dilatação. E também ontem nós recebemos doação de seladores, tomadas, massa. E isso tudo tem chegado graças a Deus. Amém?
Amém. E também as suas doações. Então, fica aqui o nosso convite para que você continue doando. Se você não puder, continue orando. E também, se puder e conhecer alguém que possa nos ajudar, também faça esse convite. Convide essa pessoa a nos auxiliar para que essa obra ela continue avançando. E uma bênção também muito importante, que é considerado importante que a igreja saiba, que... Olha, mais bênçãos chegando, amém? Mas deixa eu terminar aqui que eu vou já falar essa outra bênção. Uma das bênçãos mais importantes que é importante a igreja ter conhecimento é que o pedreiro, ele também doou quase 50% da mão de obra dele para a igreja. Amém? E isso ajuda muito para que a obra avance mais rápido, porque o custo que estava tão elevado, ele cai praticamente pela metade. Então, são bênçãos que têm chegado. E agora o pastor acabou de comunicar que nós ganhamos uma central de 60 mil BTUs, é isso? Amém, irmãos? Então é isso. Nós temos avançado. Mas só oração, sem ação, né? Ela precisa de se complementar. E por isso a gente tem um convite também muito especial. Sexta-feira e domingo nós queremos convidar. Assim, esse convite ele é bem direcionado para os homens, mas não que as mulheres não possam vir, né? Se a gente der conta, a gente vem. Para que você venha participar do mutirão. Porque essa semana o pedreiro ele vai terminar o forro, aí esses detalhes que faltam, e nós precisamos começar o contrapiso. Precisa quebrar. Então, o convite é para que você esteja aqui, para nós quebrarmos, né? O planejamento é que se quebre na sexta e no domingo, para que a partir de segunda-feira ele comece... É isso? Estou falando certo? Tá. Para que ele comece ali todos os trâmites, né, da construção para assentar o porcelanato. Então, nós teremos uma igreja acolhedora, literalmente, em todos os sentidos, mas fisicamente também, com uma estrutura aconchegante. E agora, né, o sonho está se tornando mais realidade, mas a gente conta com vocês. Então, a previsão de entrega dessa obra interna é para o final do ano, mas nós precisamos de recursos. Recursos humanos, recursos financeiros, recursos espirituais, principalmente. Então, nós contamos com vocês. Então, esses são os nossos informativos. Eles estarão lá no grupo da igreja para que você reveja. E se tiver alguma dúvida, você pode estar procurando um líder daqui da igreja. Feliz sábado a todos. Que toda a história de Josué aponta para Josué. Aponta para Jesus, o verdadeiro Josué. Como Jesus guiou o povo à terra prometida, Cristo nos guia a Canaã celestial. Amém. Josué venceu muralhas e Jesus venceu a morte. Josué repartiu terras e Jesus concede a vida eterna a todos. Que renovemos nosso compromisso de seguir o verdadeiro comandante neste sábado. Agora cantaremos o hino 378. Mais perto quero estar. Sábado. Curva suas frontes, vamos orar a Deus para que Ele venha usar cada professor e que transforme nossos corações. Oremos. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, te agradecemos, Deus, por estar em Tua presença, Senhor, que até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, Deus. Só o Senhor é Deus e que pode fazer todas as coisas em nossas vidas. Pai Santo, estamos em Tua presença, Senhor, para que o Senhor venha falar com a Tua amada igreja que aqui está presente, Senhor, para se alimentar da Tua palavra. Deus, assim como Josué, Senhor, era temente a Ti, Senhor, um homem íntegro, Senhor, de coração cheio de obediência, Pai, para Te obedecer, Deus amado. Senhor, que o Senhor venha transformar os nossos corações, Senhor.
venha nos moldar cada coração, Senhor, que aqui está presente, Senhor, para que nós venhamos ser filhos e filhas obedientes a Ti, Senhor, e temente na Tua presença. Pai Santo, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha usar cada professor, Deus amado, ministrante da Tua palavra, Deus. Pai Santo, e os nossos corações, Senhor, venha ser terra fértil, Deus amado, para que essa semente, Senhor, venha produzir muitos frutos, Deus amado, e que venha ser gravada em nossos corações e praticar em nossas vidas, Deus amado. Oh, Pai Santo, Deus maravilhoso, nos faz pessoas cheias do Teu Espírito Santo, Deus amado, e que a Tua graça esteja no meio do Teu povo, em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Título importante. Antes de recapitularmos a lição, eu gostaria de dar a atenção de vocês para um momento bem especial aqui na igreja. A nossa caminhada como cristãos, a gente tem momentos que são transformadores, momentos que a gente está 100%, né? E momentos que a gente não está tão 100% assim. E quando a gente reconhece isso, que a gente busca Deus, ele se permite, né, ser achado para que a gente possa então recomeçar, reconectar e andar com Ele e servi-lo, que esse é o maior privilégio que nós temos. Diante disto, eu quero chamar aqui à frente uma pessoa especial dessa igreja, que todos vocês conhecem mais do que eu, inclusive. Eu quero chamar aqui à frente o nosso querido irmão Carlos, mais conhecido por todos como Carlinhos, amigo aqui de todo mundo. E eu gostaria de fazer uma oração com ele aqui, mas antes da oração, eu quero dar oportunidade para que ele fale também o motivo desta oração. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Ao longo de 7 anos, eu deixei de participar de muitos eventos da igreja, digo evento, cultos, de forma geral, e qualquer tipo de atividade que viesse a me expor em público, por motivos particulares, né, entre mim e Deus. E ao longo desses 7 anos eu recebi abraços de muitos irmãos, recebi diversos amigos que chegavam comigo, me abraçando, dizendo que estavam orando por mim. E eu fico muito feliz por essa igreja ter orado, né, todo esse tempo em prol dessa minha caminhada e em prol dessa minha volta às atividades na casa do nosso Senhor. E eu digo a vocês que todas as orações de vocês não foram em vão. Não foram em vão. Todas foram ouvidas por Deus. E eu louvo muito a Ele pelos amigos que tenho, pelos irmãos que tenho. E estendo as minhas palavras também, aquelas pessoas que de forma indireta contribuíram para que eu nunca desistisse, apesar de não participar assim de forma bem ativa à frente da igreja. Mas eu nunca desisti de ir aos cultos, sempre procurar visitar outras igrejas também. Nunca ficava a ociosidade de estar em casa quando o culto estava sendo desenrolado para a honra e glória do nosso Deus, dia de sábado. No meio da semana, é normal que a gente tenha nossos afazeres, tudo. Mas eu estou aqui diante da igreja para dizer que eu estou aqui para servir ao nosso Senhor novamente, isso conforme a autorização de vocês, obviamente. Claro que Deus já me aceitou. Deus já me aceitou porque Deus sabe da particularidade do nosso coração com Ele. E eu peço que vocês, diante dessa minha decisão, que vocês continuem orando por mim. E assim a gente, de mãos dadas, a gente vai chegar na Canaã celestial. Creio. Amém? Amém. Tem 2 amigos ali, olha, bem pertinho, dando forças aí. Deus seja louvado por isso. Então, o Carlos, né? Nós conversamos essa semana agora. Na verdade, desde a semana passada, na verdade, né? Foi o primeiro, assim, conversa a respeito disso. E, Carlos, essa é uma decisão que ela é muito importante. A gente sabe que a inatividade, ela gera frutos. E o fruto da inatividade é a apostasia. Toda pessoa inativa na igreja, ela vai apostatar.
ela vai sair, ela vai preencher a vida com qualquer outra coisa que é temporário. Mas o serviço a Deus, o servir a Deus, precisa ser a fonte da satisfação de todo cristão. Então, está servindo o compromisso que o cristão tem de que a vida dele não é somente dele, mas ele é devedor àquele que a deu. Então, meu irmão, seja bem-vindo de volta a esta caminhada, a esta jornada de ser um instrumento útil. Paulo, ele diz isso, né, que numa casa tem vários tipos de vasos, né? E tem o vaso que é útil e tem o vaso que é inútil. E assim, dizendo bem claramente, não vou, sabe quando meço minhas palavras, tu estava sendo um vaso inútil. Vaso inútil. Durante esse período aí de paralisação, e tu és um homem muito talentoso, habilidoso, Deus te deu muitos talentos. E é uma alegria poder ver esse recomeço, de se tornar um vaso útil para a honra e glória de Deus. E que esse período de 7 anos, né, perdidos não serão recuperados, mas que a lição desse período fique clara, né? Que não há felicidade, alegria plena, a não ser na presença e no serviço de Deus. E que os próximos anos seja escrita pelo escritor eterno e pelo escritor humano, também que é escritor, uma nova história, uma nova jornada para a honra e glória do nosso Senhor. Tá bem? Eu quero orar aqui com Carlos e gostaria de pedir que o apoio, né, da igreja nesse recomeço dele, né, para que juntos, como igreja, como irmãos, a gente possa trilhar essa jornada em direção à eternidade, né? Quantos estão de acordo aqui que o Carlos recomece aqui na Igreja Central a vida dele com Cristo? Amém. Amém. Deus seja louvado. Nós vamos orar. Peço que eles coloquem em pé para nós orarmos. Vamos orar. Chama aqui os anciãos da igreja. Cadê o Marcelo e o Benildo? Por gentileza. E o nosso chefe de diáconos também, queria que viesse aqui à frente. Deus seja louvado. Nós vamos orar na presença aqui dos irmãos, dos líderes da igreja desse ano. Vai mudar daqui a pouco, né? Mas por enquanto ainda são esses, né? Vamos orar então. Vamos ajoelhar aqui na frente. A igreja permanece como está, a gente ajoelha aqui. Oremos. Deus eterno e nosso Pai, louvado, Senhor, seja o teu santo nome. Bendito, Senhor, és tu, porque o Senhor conhece e sonda, Pai, os nossos corações, embora